A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Vou pedir para você abrir sua palavra de vida na carta que Paulo escreve para a igreja de Filipos, capítulo 1, verso 19. Filipenses, capítulo 1, verso 19. A gente vai ler do 19 até o 30. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de entender o apóstolo Paulo. Eu ficava pensando, como é que um homem abre a igreja e depois ele vai embora e ele tem que mandar carta para as igrejas, normalmente para admoestar, para exortar. Eu tinha dificuldade de entender isso. Por que ele não cuida? Por que ele não deixava alguém para cuidar? Até que caiu a minha ficha, eu comecei a estudar mais a fundo a vida desse homem e as cartas e o ministério dele, o apostolado dele. E esse homem cuidou muito da igreja, de várias igrejas e de vários irmãos. Deus usou muito, um homem que sofreu muito. E graças a Deus a doutrina, a carta então aos Romanos, então é maravilhosa, quase que a doutrina de Cristo todinha, o entendimento que ele tem da mensagem de Cristo é maravilhoso. E ele fala aqui de um futuro glorioso. E a gente vai falar sobre esse, é o tema da noite de hoje, da mensagem. A gente vai compreender o que Deus tem para nós. Então eu pedir para você a sua paciência e o amor para estar ouvindo essa mensagem. O tema é o futuro glorioso. Filipenses 1, a partir do verso 19, diz assim: porque estou certo, quem diz isso? O apóstolo Paulo. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Verso 24. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até ir para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês
como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, verso 28, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Deus, te damos graças nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós temos um futuro, e esse futuro é glorioso, seja aqui, seja na eternidade, seja nos teus braços. Que o Senhor possa, Senhor, falar a cada um de nós nesse momento, Senhor, através dessa palavra, para que possamos entender, Senhor, qual o verdadeiro motivo, Senhor, da sua escolha sobre nossas vidas, Senhor. Hoje, na parte da manhã, falamos que devemos lutar pela nossa fé. E Paulo também fala sobre esse assunto. Rapidamente ele passa nesses escritos por conta disso, Pai. Mas ele fala de um futuro, Pai. Um futuro glorioso, Pai. Aqui na terra ou aí contigo, Pai, nos céus. Queremos, Senhor, um dia estar aí, Pai. Nós estamos caminhando para Ele. Nós queremos continuar a nossa caminhada de fé. Então, que possamos progredir nela, Pai. Que o Senhor possa falar conosco. Que possamos ser alimentados, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar com cada um de nós de modo específico, Pai. Tratar conosco assuntos específicos. Eu não conheço, Senhor, qual é a necessidade do meu irmão e da minha irmã. Eu não tenho, às vezes, a mínima ideia, Senhor, de como ela entra. Pai, mas Tu conheces o coração. Tu vês, Senhor, lá dentro, Pai, a dor, a perda, a culpa. Pai, Tu conheces, Senhor, cada pessoa que está aqui nesse lugar, Pai, a dificuldade de andar, de caminhar. Pai, que ele possa entender, que ela possa entender, Senhor, que há um futuro glorioso, Pai, sempre na Tua presença, ou aqui ou na eternidade, Pai. Que eu seja apenas um canal, Senhor, um canal limpo para falar aquilo que Tu queres, um carteiro, um mensageiro da Tua palavra, para que o Senhor não seja engrandecido nesse lugar, Pai. Que nada saia de mim, Pai. Que eu seja totalmente esvaziado do meu eu, Pai. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo. Todos digam amém e amém. Podemos assentar. Nesse momento do escrito da carta à igreja de Filipos, Paulo ele está encarcerado. Ele está encarcerado numa prisão domiciliar, esperando para ser julgado na cidade de Roma. A igreja de Filipos, da qual ele escreve, parece crer que Paulo ainda será inocentado. Ela manda mensagem através de Epafrodito, ela manda recursos para o apóstolo. Foi a única igreja que mandou recursos para o apóstolo na prisão. Pastor, mas mandou recursos para o apóstolo na prisão? É. Ou você acha que ele escreveu como? Com o dedo na areia? Ele precisava de material para escrever. Ou alguém precisava de material para escrever. Você acha que como ele se mantinha? Essa igreja, ela entendeu. E ela manda Epafrodito, um servo de Deus dessa igreja, manda ele numa viagem para que ele leve os recursos para o apóstolo. Lá ele passa mal, fica um tempo doentado, e depois ele volta com essa carta. A perspectiva da condenação e morte de Paulo parece que é evidente aos olhos dos irmãos macedônios. Paulo, por sua vez, estava encarcerado, numa prisão domiciliar, aguardando o seu julgamento, mas parece que ele estava ciente que aquele julgamento ele já tinha uma sentença condenatória que ia levar ele à morte, e uma morte de forma serena, uma morte segura. Parece que Paulo estava descansando na morte que estava por vir. Quando eu leio esses versículos, me dá essa impressão de que Paulo escreve, sabendo que o julgamento é iminente, sabendo que a condenação também é iminente, sabendo que a morte ela é real, mas ele faz isso de uma forma serena, de uma forma segura nos seus espíritos. Parece que ele estava tão seguro que ele tem forças até para animar os irmãos lá de Filipos a viverem do mesmo jeito que ele estava se sentindo naquele lugar. A gente fica às vezes tão desanimado na nossa vida, fica tão desanimado na nossa caminhada,
que a gente não consegue nem animar a pessoa que está do nosso lado. Paulo, diferentemente, parece que ele sabia que ele não ia ficar muito tempo na terra, mas mesmo assim, mesmo parecendo que as forças tinham se esvaído da esperança de ficar vivo, ele leva àquela igreja, ele leva à igreja de Filipos uma mensagem para que aqueles irmãos vivessem alegres, vivessem animados. E Paulo tinha motivos para essa alegria. O olhar de Paulo era o olhar de quem já havia passado por perseguição, por açoites, por prisões, por acusações levianas, por privações, por naufrágios. Paulo já havia passado por fome, já havia passado por frio. E ao final de tudo isso, depois que ele pondera tudo isso, ele chega à conclusão que tudo que ele passou, todas essas situações, a perseguição, os açoites, as prisões, o frio, a fome, o naufrágio, parece que tudo cooperou para o crescimento do Evangelho. Paulo chega a essa conclusão. Tudo que aconteceu na vida dele, que para os olhos humanos parece uma coisa horrorosa, horrível, as pessoas têm dificuldade até de olhar. Tem umas que têm dificuldade de pensar como é que iriam caminhar dessa maneira. Para ele não. Para ele olha com outro olhos. Ele pondera aquelas coisas que ele passou, entendendo que tudo foi feito para o crescimento do Evangelho. Então, para ele, tudo valeu a pena. Tudo isso aqui valeu a pena. Todas as coisas que ele passou valeram a pena. O seu olhar era da alegria de quem estava preso. Você pode imaginar uma pessoa presa e alegre? Presa na sua liberdade aí, curtindo o seu corpo, mas com a alma leve, com a alma livre. A igreja de Roma, ela foi reavivada pelas correntes que abordavam as suas mãos. Houve um reavivamento da igreja. Os guardas do Império Romano, eles conheceram a Cristo, porque havia guardas na prisão domiciliar dele. E aí, alguns guardas possivelmente conheceram a Cristo, e parece que há uma compreensão do apóstolo, que há um futuro glorioso da igreja por conta dos escritos de suas epístolas dentro da prisão domiciliar. O futuro de Paulo, independentemente de qualquer que fosse, não o abalava. Não havia um olhar de medo em seus olhos. Paulo estava descansado. Seguro estão os seus braços, daquele que me amou. Não foi o que a gente roubou o Senhor? Sua morte, a morte que parecia ser iminente por causa do julgamento e da condenação, era levada para os céus. E lá ele vai estar e estaria com seu Senhor. A morte para ele era a recompensa da caminhada da fé que ele percorreu em meio a esses percalços, em meio às privações, aos naufrágios, à fome, ao frio, às prisões, ao açoite. Era o começo de um novo ciclo. A morte significava estar com o Pai, estar com Cristo. Um teólogo chamado Warren Wiersbe diz que por causa das cadeias de Paulo, Cristo tornou-se conhecido. Por causa de seus críticos, Cristo foi pregado. Mas por causa de seu sofrimento, Cristo foi engrandecido. Há engrandecimento no nome do Senhor através do nosso sofrimento. Por incrível que pareça, aos olhos humanos é incompreensível essas falas. Parece coisa de doido, é um maluco. Todo crente é maluco. Porque ele vê o sofrimento dele, um modo de Cristo ser engrandecido. Ele está passando dificuldade, o emprego e a porta está fechada, está com dificuldade na finança, em casa ele é achampalhado, houve ofensas daqueles que ele ama, mas em tudo ele vê que Cristo foi engrandecido pela vida dele. Ele passa pela porta da glória. Ele passa pela dificuldade, sabendo que Deus pode todas as coisas, que Ele é maravilhoso. Então, a alegria vem daí. Vem do nosso sofrimento, sabemos que devemos passar pelos sofrimentos, entendendo que Cristo é aquele que nos provê todas as coisas. E Paulo em nenhum momento ele convergiu sua vida em si mesmo, nos seus anseios, na sua urgência,
Eu quero, Senhor. Eu estou com necessidade. Ele sempre foi servo de Cristo. Ele sempre foi servo dos irmãos. Ele abriu mão dos seus sonhos, abriu mão dos seus desejos. Tem uma canção que muita gente canta nas igrejas, né? Abro mão dos meus sonhos. E eu fico pensando, será que realmente a pessoa que está cantando está entendendo o que está sendo cantado? Será que ela está entendendo? Será que aquilo ali que ela está falando ali realmente aquilo é tudo do coração dela ou ela está cantando? Não, mas aí é a licença poética, não tem nada de poético nisso. Você vai abrir mão dos seus sonhos dele. A gente tem que abrir mão dos nossos sonhos para convergir com os sonhos do Senhor. Porque isso alegra os olhos do nosso Senhor e você possivelmente vai ter sucesso na sua vida espiritual. Paulo na cadeia estava decidido a morrer e estar com Cristo. Mas também por amor à igreja, ele estava disposto a ficar também, se fosse o caso. Para Paulo, o viver é Cristo. E o motivo para continuar vivo era a visão dos irmãos. Então, para ele, tanto faz como tanto fez, ficar vivo ou morrer. Porque se ele morresse, era lucro, ele ia estar com Cristo. Se ele vivesse, ele ia voltar com os irmãos, ele ia poder continuar no sonho. Paulo tinha uma vida voltada para a vontade de Deus. E aí a pergunta fica: a sua vida é voltada para a vontade de Deus? Ou os seus anseios, as suas exigências e as suas vontades estão em primeiro lugar? Devemos fazer uma autoanálise a partir do momento em que a gente olha a vida desse homem. A vida de Paulo ela foi destinada à causa do Evangelho. O descanso, meu irmão, o descanso estava nos céus. E o nosso descanso está nos céus. E mesmo desse jeito, mesmo preso, Paulo tinha um olhar decidido quanto ao seu futuro. Então ele começa no verso 19, dizendo que estava certo. Certo de quê? De que haveria de ser liberto, ou humanamente falando, ou de forma divina. Mas havia liberdade depois daquele momento. Ele morto ia ser liberto de uma forma divina e encontrar Cristo. Ele sendo julgado inocente, ele ia ser liberto e voltar para os irmãos. De qualquer maneira, Paulo possivelmente não tinha vontade de sofrer, ele tinha vontade de sair da prisão. Paulo queria continuar a pregar o Evangelho, mas judeu. Mesmo que fosse a segurança da salvação de Cristo Jesus, mesmo que fosse para a glória. Paulo, no verso 19, parece que ele tem certeza e confiava na oração dos irmãos em seu favor. Eu imagino ele sentado conversando com Epafrodito, e Epafrodito falando para ele: Paulo, a igreja de Filipos tem orado pela sua vida. Paulo, a igreja anseia para que você volte logo. Paulo, tem uma igreja que está lá de joelhos, está lá orando. Eu sempre lembro de Elias. Elias falava: não, Senhor, eu sou o único que estou aqui, seu servo. Mas ninguém em Israel fez 7 minutos de joelhos aqui. Você não consegue ver, mas eu aqui, eu consigo ver. Tem uma igreja que ora. Paulo sabia da força da oração. E ele orava pela igreja, e a igreja orava por Paulo. Tiago 5,6 diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Reitero, devemos viver sempre uma vida de oração. E além da oração, Paulo sabia que havia a provisão do Espírito Santo em sua saída, seja lá como ela se desse, e isso encorajava Paulo a crer em uma solução gloriosa. Paulo tinha uma perspectiva de futuro, mesmo preso numa cadeia, encarcerado. 2 anos ele ficou ali. Um homem que tinha perspectiva do futuro, um homem que cria no futuro. E no futuro qualquer não, no futuro glorioso. Seja morrendo, seja vivendo. Conforme o verso 20 que lemos, a esperança nos escritos de Paulo. Havia em Paulo um estado de antecipação vindo do futuro. E isso tem 2 traços do cristão firme na fé: o de não ser envergonhado e o de glorificar a Deus com o seu corpo. Paulo não tinha medo de ser envergonhado. E Paulo também glorificava a Deus com o seu corpo. Tudo na vida de Paulo era destinado para o Senhor. Paulo estava numa prisão, algemado, acusado de diversas práticas nocivas àquela sociedade, desde incêndios até a canibalismo. E Paulo era um livro.
líder desse grupo para aquela sociedade, ele era perverso para aquela sociedade, mas mesmo assim, Paulo tinha a expectativa de não se envergonhar do seu julgamento. Ele cria piamente que Cristo estava com ele. Paulo era famoso sem merecer. Quanta gente quer ser famosa? Quanta gente quer surfar no Evangelho? Quer andar na crista da onda do Evangelho? Paulo não tinha esse desejo. Paulo era famoso, mas ele não queria ser. Para ele tudo era Cristo. Para ele tudo convergia para Cristo. Para ele, e o desejo dele era sempre glorificar o nome do Senhor. O seu alvo era a glória de Deus, nem que custasse o sofrimento e ser subido no seu próprio corpo. Paulo promoveu o Evangelho do Rei da Glória. E o Rei da Glória é Jesus Cristo. Paulo sempre teve isso no seu coração. Ele não tinha desejo de glória própria no seu anseio. Paulo não era um aventureiro qualquer. A sua causa ela era específica: glorificar e adorar o Rei da Glória, propagar o Evangelho ao perdido, falar de salvação através de Jesus Cristo. Cristo havia comprado a cada um de nós, inclusive a Paulo, por um alto preço. Por isso Paulo tinha esse desejo de glorificar Deus, nem que fosse no seu próprio corpo. E veja bem, foi através do corpo de Cristo que nós fomos libertos. Paulo não queria se sacrificar, porque ele sabia que nada tinha em relação a isso, glória a Deus. Mas ele queria glorificar o Senhor até com o seu corpo, colocar o seu corpo à disposição. Tem gente que coloca metade da sua área e das suas áreas da vida nas mãos do Senhor, outras áreas não colocam. Paulo coloca até a sua vida. Coloca ali em todas as áreas da vida dele, ele coloca a sua vida. Paulo aprendeu a lição, sabe com quem? Com Cristo Jesus. Essa é a lição que Cristo deixou. Ele sabia que as práticas do corpo precisavam ser mortificadas por meio do Espírito. Esse corpo, para ele, não tinha significância. Era apenas um meio. Era apenas um meio para a caminhada de vida dele, para ele chegar na glorificação de Jesus. Paulo então informa aos irmãos da igreja de Filipos que a glorificação do nome de Cristo em seu corpo ocorrerá independente do desfecho do seu julgamento, tanto no caso da soltura como no caso da execução, ou seja, quer pela vida, quer pela morte. Paulo sabia que o nosso viver será em vão se Cristo não for glorificado em nosso corpo. Cristo tem que ser glorificado em nosso corpo. O Senhor está falando para a gente se matar? Não estou falando disso não. Para a gente se autoflagelar, não estou falando disso. Entenda bem. É viver em vão se a gente não glorificar o nosso corpo para Cristo. Porque o nosso corpo é a habitação de Deus. O seu corpo e o meu é a habitação de Deus. Pertence a Cristo. E tudo que pertence a Cristo pertence para a glória dele. Foi feito para a glória dele. Então a gente deve glorificar a Cristo com o nosso corpo. Paulo trazia marcas em seu corpo. Não eram poucas marcas, eram fortes marcas de sofrimento por amor ao Evangelho. Paulo quer glorificar a Cristo em seu corpo pela sua vida, mas não basta viver bem e por causa de uma boa causa. Devemos também morrer bem. É estranho falar isso, porque o que é morrer bem? Paulo queria glorificar a Deus até na sua morte, como glorificou na sua vida. Não pode ter a morte do justo quem viveu como mim. Não pode glorificar a Cristo na morte quem não glorificou na vida. Não tem como. No versículo 21, Paulo explica porque tem expectativa de glorificar a Cristo na vida e na morte. A vida é Cristo, para aqueles que não creem em Deus. A vida sobre a terra é tudo o que existe. A verdade é que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E as coisas temporais, as coisas terrenas, eles não podem, eles não têm condição, nem poder para satisfazer o homem. Não há como a gente ser satisfeito com as coisas temporais e terrenas. É na eternidade.
É na eternidade a nossa recompensa. O apóstolo Paulo ele diz que Cristo é a razão da vida. Para Paulo, Cristo marcava o começo, Cristo marcava a continuidade, Cristo marcava o fim e Cristo marcava a recompensa da sua vida. A morte é lucro. É triste falar isso, é triste, porque a gente quer viver sempre, né? Quem não quer viver? Se eu pudesse viver, eu ia viver. Claro que eu quero também. Mas a morte do cristão é lucro. O cristão não pode encarar a morte como o fim da linha. A falta de existência ou o fracasso e derrota do homem. Para o cristão, a morte sempre terá que ser lucro. Lucro porque é a opção do cansaço. Diz lá Apocalipse 14:13. Vivemos em um mundo de muito sofrimento, num mundo de choro, um mundo de dor, mas a morte é a interrupção desse cansaço. Lucro porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. É a hora da entrada triunfante na Jerusalém celestial. Lucro porque morrer é ir para o seio de Abraão, como diz Lucas 16:22. Eclesiastes 12:7 diz que quando um cristão morre, seu corpo desce ao pó, mas seu espírito volta para Deus. Morrer é ir para a casa do Pai. Morrer é ir para a casa do Pai. O seio de Abraão é ir para o paraíso. Lucro, porque a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. Depois dá uma olhada lá em Salmo 116:15. Diz isso. A morte do justo é algo belo aos olhos de Deus. Cristo venceu a morte. Tirou o seu aguilhão e triunfou sobre ela. A morte não mais faz separação de Deus com o homem. Paulo, ao mesmo tempo que tinha confiança, vivia em conflito. Conflito da vida e da morte. Qual seria o melhor caminho então? Parece que pelos escritos Paulo tinha tanto desejo de viver como de morrer. Parece que ele também vivia essa dualidade na sua mentalidade, no seu coração. Diz lá o verso 22: entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Paulo fala isso no seu escrito. Eu não sei o que devo escolher. Paulo tinha tanta tranquilidade, tanta serenidade, até em saber que poderia morrer, que ele não sabia. E ele parece que estava nas suas mãos a competência da vida e da morte. Porque ele fala assim: agora eu não sei o que eu devo escolher. Para quem olha assim, aos olhos nus, esse escrito parece algo discrepante. Como ele vai escolher quem viveu lá? Ele não tem esse poder da vida e da morte, mas ele tinha vontade, ele tinha o desejo. Nem todos os cristãos vivem esse conflito e essa tensão, mas Paulo vivia. Apesar da nossa pátria ser o céu e a morte para nós ser lucro, a gente ainda tem muita coisa para fazer aqui na terra. Muita coisa para fazer aqui na terra. Porque nós, eu e vocês, somos embaixadores de Deus nesse mundo. E a nossa razão de viver deve ser fazer a obra de Cristo em nós e no mundo. Nós não devemos fugir da vida e nem temer a morte. Paulo, depois de afirmar que morrer é lucro, agora ele afirma que prefere a morte à vida. Diz lá, verso 23: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo sabia que estar com Cristo era melhor do que ficar aqui. Paulo se encanta pela morte, porque ela representa um anseio por imortalidade. Morrer era estar com Cristo sem dor, sem sofrimento, sem choro. Era o alívio do descanso, do gozo do nosso Senhor. Morrer é marchar para outra jornada a ser seguida, agora na glória eterna dos céus. Deixar esse mundo de aflição, entrar na casa do Pai, onde Deus vai enxugar os nossos olhos de toda lágrima. Morrer é uma viagem rumo à eternidade. Meu irmão, parece louco, mas há bênção na morte. Morrer, deixar o corpo e habitar imediatamente com o Senhor. A morte é uma partida para estar com Cristo, para se ter uma íntima, perfeita e eterna comunhão com Ele. Morrer, estar com Ele, estar com Cristo.
E Paulo sabia e entendia que era incomparavelmente melhor estar com ele. Mas assim mesmo ele havia essa dualidade no seu coração. Havia motivos para viver. Paulo sabia que havia necessidade de ficar vivo para que o Evangelho avançasse. Paulo queria que o Evangelho avançasse cada vez mais. Paulo queria estar com os irmãos. Aqueles irmãos que possivelmente eram seus filhos na fé. Diz o verso 25, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. O desejo de Paulo nunca foi viver para si mesmo, mas para os seus irmãos que estavam aqui na terra. Nós devemos ansiar a vida sem ter medo da morte. Ao mesmo tempo em que luta pela implantação do reino de Cristo na terra, ele sabe que a pátria está no céu. Pensar somente na terra sem voltar-se do céu produziu uma geração racionalista, uma geração estéril. Pensar no céu sem mover-se com a agenda de Deus na terra também é viver sem sentido nenhum. Como é complicado ser crente, como é complicado ser cristão. E aí ele arremata, do verso 27 em diante, diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito e como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de temer, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo e continua. Paulo escreveu para a igreja de Cristo. Paulo escreveu para a igreja de Cristo. Paulo escreveu para aquela igreja, escreveu para mim e para você. Por isso que a gente está nessa noite. A maior arma contra o inimigo é uma vida piedosa, é uma vida coerente, uma vida digna. Essa é uma grande arma contra o nosso inimigo. Mas a igreja é mais do que a vida particular de cada um dos seus membros. A igreja somos nós. É como se fosse um time, uma equipe que precisa trabalhar unido. Não basta apenas estarmos juntos, nós precisamos ter confiança. Não temos que viver assustados diante do sofrimento. Ele é iminente, vai acontecer. A gente tem apenas que viver de modo digno do Evangelho. Não barganhar a nossa fé. Tem gente que na primeira tempestade barganha a fé. Tem gente que na primeira vez contrário barganha a fé. Os crentes de Filipe, eles deviam viver com pessoas convertidas, tanto dentro da igreja como lá fora no mundo. A fé que cada um de nós abraça, ela precisa mudar o nosso caráter. Falar é bonito. Entender, compreender é legal. Mas em viver, devemos viver dia a dia. E não é aqui dentro da igreja, não, é lá fora também. Precisamos viver de modo digno, para a gente não ser causa de tropeço dos fracos. Precisamos viver de modo digno para não baratear o Evangelho que a gente abraçou, porque você abraçou o Evangelho. Nós precisamos viver de modo digno para ganharmos outras pessoas com o nosso testemunho. Não tem testemunho maior do que a nossa vida. Não tem coisa melhor para as pessoas verem a transformação do que olhar para a nossa vida e ver de onde Deus nos tirou e o que Deus fez em cada um de nós. E como a gente consegue viver a vida apesar do sofrimento. E Paulo escrevia aquela carta de Roma, o centro do Império Romano, o fato dele ser cidadão de Roma, cidadão romano, o conduziu à capital do Império, para ele poder fazer o que? Para ele poder falar com o imperador sobre quem? Sobre Cristo. Filipos, a igreja, a cidade onde ficava a igreja, que ele manda a carta, era uma cidade também do Império Romano, uma miniatura. E naquelas colônias romanas, os cidadãos não tinham como esquecer que eles eram romanos. Eles falavam latim, usavam vestimentas latinas, davam aos seus magistrados títulos latinos. Então, assim, Paulo está dizendo para os crentes de Filipos que, assim como eles valorizavam a cidadania romana, eles também deveriam valorizar ainda mais a honrada posição que ocupavam como cidadãos do céu. Independente se eles eram romanos,
Há necessidade de unidade no trabalho, meu irmão. A igreja de Filipos estava sendo atacada numa área vital. Havia uma quebra de comunhão. Eles estavam fazendo a obra de Deus, mas estavam divididos. Paulo os exorta a estarem firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. Unidos de coração e de mente, unidos no trabalho, unidos na fé. Tem cristão com fraqueza. Pode ter um combate para a tribulação. Outros se distanciam, não da obra, mas dos irmãos, e rompem a comunhão fraternal. Paulo estava exortando aqueles irmãos a estarem juntos e firmes, lutando pela fé evangélica. Nem mesmo a perseguição podia ser um empecilho para o enfrentamento na luta da fé em Cristo Jesus. Muito pelo contrário. Devia ser motivo de unidade e honra, pois até mesmo a perseguição na igreja vem da parte de Deus. Agora, é bem verdade que somente pela fé que vem pela graça pode o sofrimento ser considerado privilégio. A vida da igreja deriva daquele que exemplificou o padrão do morrer para viver. Desta forma, não há nada de incoerente nem inconsistente no destino dos cristãos como comunidade que a seguir inserida no mundo hostil. Enquanto muitos que estão aí pregam que a glória é a verdade de honra de todo cristão, Paulo afirma que é a marca distintiva do crente. A cruz é que é a marca que distingue o crente do não crente. A nossa vida da vida do mundano. O sofrimento por causa do Evangelho não era acidental. Cristo tinha escolhido Paulo para isso. E Paulo, depois que ele entendeu, ele viu que ele tinha um privilégio, um grande privilégio. E esse privilégio foi dado por dom da graça de Deus sobre a vida dele. Então, nós temos um futuro glorioso. Um futuro glorioso para a gente percorrer. Se for aqui na terra, que seja para glorificar o nome do Senhor, para falar do Evangelho, mesmo diante do sofrimento, da aflição e da dor. Que possamos estar firmes. E se for para os céus, a gente vai estar com o nosso Deus. O nosso futuro é certo. Enquanto a gente estiver na caminhada de céu, o futuro é certo. Ele é glorioso. Independente se é aqui na terra, independente se é no céu. Então, meu irmão, você que está batido, minha irmã, você que está batido, você que está com dificuldade, você que está passando por necessidade, você tem um belo futuro, você tem um presente maravilhoso. Fique firme, não esmoreça, não debreche. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida. Você pensa que não, mas as pessoas elas olham para você. Eu, quando saio, eu me sinto como se tivesse uma câmera. Eu saio assim, então, alguém vai me ver, alguém vai me olhar, mas não preocupado com o que eu vou fazer, o que você vai fazer, eu estou fazendo alguma coisa escondida. Mas é que eu não quero envergonhar o Senhor. Eu posso envergonhar minha vida, mas eu não sou não. Como eu entreguei minha vida para o Senhor, eu não posso envergonhar o nome do Senhor com a minha vida. Então eu tenho que sair ciente sempre e andar ciente sempre que tudo que eu faço é para glorificar o nome do Senhor. E tudo que você deve fazer é para glorificar o nome do Senhor. Esse é o nosso futuro, glorificar o nome do Senhor. Na dor, na aflição, no sofrimento, na morte, na vida, tudo. Tudo. Tudo da nossa vida. Futuro próximo, futuro mais perto, o amanhã, daqui a um minuto, o daqui a um segundo, tudo é para a glória do Senhor. A nossa vida, como Paulo fala, é uma carta viva, deste mundo vivo. Você é uma carta viva. Você é um testemunho vivo. Não dê testemunho, não dê testemunho. Tem gente que dá testemunho. Tem gente que entristece o coração de Deus com a sua vida. Nós devemos testemunhar o Senhor todo o tempo, mesmo diante da dificuldade, firme e forte. Paulo estava encarcerado, mas a sua alma liberta. Em algum momento, o seu espírito ia ser liberto, ou para que ele pudesse voltar para a igreja de Filipos, ou se ele fosse para a glória viver com o Senhor. Feche os olhos, curva a tua cabeça.